Queridos, a única coisa que vos separa da mente de Deus é a dualidade que criaram, por via da vossa encarnação na Terra. Quando vão mais além e confiam nessa parte do vosso espírito que reside acima de vós, estão a utilizar os novos dons de Deus para esta nova era. Henry estava na estrada, viajando a toda velocidade. O seu destino estava no outro lado do vale, e adequadamente, Henry, ser humano iluminado, tinha pedido a Deus que cocriasse esta viagem com ele. Intuitivamente, sabia que tinha sido algo correto e apropriado de criar para si, e por isso tinha criado. Estava a caminho, mas existia um problema verdadeiro. Antigamente, uma ponte na estrada ia dar ao outro lado do vale, mas havia já algum tempo que essa ponte deixara de existir. Ainda assim, Henry continuou pela estrada, com pleno conhecimento de que não existia ponte. Como vem, Henry estava no processo de criar um milagre de confiança, relativamente ao seu futuro, e tinha se comprometido com o processo de fé. Teria Henry perdido o juízo? O que pensaria um ser humano normal no momento desses? A mente humana faz suposições. A ponte não está lá, portanto eu morrerei. Ou, não é possível reconstruir uma ponte com tanta rapidez, e ela não existia ontem à noite quando eu lá passei. Portanto, tão pouco estará cá esta noite. A suposição é que o ser humano espera que a ponte seja como antes e esteja no mesmo lugar. Ou, o meu carro não poderá passar se não houver ponte, diz o humano. Henry, por outro lado, estava pela primeira vez cocriando seu futuro com os novos dons de Deus para a nova era. Tinha aprendido que já não era uma vítima da sua vida ou das circunstâncias que o rodeavam. Tinha aceitado a responsabilidade por tudo que estava ao seu redor, incluindo a ponte que faltava, e avançava de um modo que o levaria a lugares onde nunca havia estado ou aos que o havia temido ir. Henry estava pela primeira vez confiando em Deus. Seguia em frente, a toda velocidade, observando um abismo vazio no lugar em que tinha existido a ponte. O que sabia Henry, que a maioria dos humanos não sabem? Estes são os conselhos de fé, nesta nova era. Não há que pensar como um humano quando se trata das coisas de Deus. Pensem como pensaria Deus. Quando Deus cocria convosco para fazer grandes mudanças na vossa vida, há muitas coisas que vos passam despercebidas. Coisas que parecem completamente impossíveis darão voltas estranhas para se converterem na vossa realidade. Não façam alterações durante o caminho por causa do medo. Apercebam-se que, se pensam como um humano, a primeira coisa que criarão será o medo. Nessas circunstâncias, o vosso intelecto funcionará contra vós, gritando-vos ao ouvido durante o caminho, que virem à direita ou à esquerda, tomando velocidade em direção a uma ponte que não existe. Vocês poderão decidir parar completamente e abandonar a viagem se o medo frio se instalar no vosso coração. Aceitem a responsabilidade pela viagem. Escutem atentamente, porque este tributo é importante. Se pensam como um humano e têm medo como um humano, não terão confiança e culparão a Deus pelo que poderá parecer uma situação negativa. Aqui estou eu na estrada, avançando a toda velocidade para a minha morte. Deus, você me enganou. Deus, você me traiu. Sem dúvida que eu vou cair num precipício. A vossa imaginação trabalhará mais do que nunca para vos convencer de que nada do que façam pode mudar as coisas. Esta é a dualidade que deram a vós próprios, enquanto estão na Terra. Se aceitam a responsabilidade da viagem, então Deus não vos poderá fazer nada. Vocês são parte de Deus. Estão cocriando na estrada, pensando como pensa Deus, sem medo, sabendo que ali, onde antes estava a ponte, haverá algo para substituir, sem fazer suposições sobre o que poderá ser. Henry avançava velozmente para o vale e, de repente, viu diante de si exatamente o que pensou que veria. A ponte continuava sem estar lá. E sabia que não era possível que os humanos reconstruíssem num dia. Henry tinha medo. Era o momento final e sabia que a prova estava ao seu alcance. Mas o que Henry viu foi que haviam pessoas de pé na estrada, fazendo-lhe sinais para uma curva, numa zona que nunca tinha reparado antes. Então, ali, bem à vista,
havia uma nova ponte. Uma ponte que tinha levado 1 ano a ser construída. Era uma ponte que tinha estado em construção muito antes que Henry tivesse pedido ou necessitado. Era mais larga do que ele esperava. Tinha luzes para mostrar o caminho durante a noite e levava-o com rapidez através do vale, até o outro lado. Tinha estado em construção, fora da vista das pessoas, e só agora se revelava, quanto mais dela necessitava. Henry parou seu veículo do outro lado do vale e fez uma breve cerimônia. Deu graças a Deus pelo poder da cocriação, e Deus respondeu-lhe, agradecendo a Henry por ter elevado a sua vibração e a do planeta, ao confiar na realidade do que não se vê.